Deus é bom, amém? Deus é muito bom. Deus é bom e sabe o que faz, né? Ele é tremendo. Abre a tua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 5. Eu quero compartilhar uma palavra contigo. Diga: Jesus pode fazer de você um milionário. Eita glória! Vai vendo. Eu sei que você pensou só numa direção, é impressionante, né? Queridos, diz assim a palavra de Deus, João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1. Depois disto havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, que em hebraico é chamado Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem, que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que me ponha no tanque quando a água é agitada. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo, aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Aleluia. O tema é: Jesus pode fazer de você um milionário. Queridos, eu estou orando para Deus nos curar da religiosidade. Tenho orado nessa direção, tenho pedido ao Senhor que nos liberta da religiosidade. Na verdade, queridos, nós temos atingido um nível de religiosidade em que nós temos preocupação demais com as atividades meio, e nós esquecemos da atividade fim, que é levar Jesus às pessoas. E nós precisamos desesperadamente de serem curados. E foi muito interessante que eu, falando com o Senhor sobre isso hoje, entre minhas correrias do dia, conversando com o Senhor, me veio no coração que para nós falarmos de Jesus para as pessoas, nós temos que estar cheios de Jesus. Para nós falarmos de Jesus para as pessoas, nós temos que estar transbordando de alegria com esse Jesus. Nós temos que estar apaixonados por Jesus. Por que não falamos de Jesus? Porque a paixão se foi. Porque a alegria da salvação se foi. Porque nós estamos tão envolvidos no que é ser igreja no contexto atual, ir e vir, fazer e acontecer, e participa de reunião, e participa disso, e participa daquilo, e faz evento disso, evento daquilo outro, que nós estamos longe da alegria da salvação. E muitos nem têm essa certeza, né? Muitos nem têm hoje mais essa convicção. Então eu quero te trazer à memória o que pode te dar esperança. E, para Jesus fazer de você um milionário, Ele precisa resgatar em mim e em você o que é a essência da vida cristã, da vida com Deus. Isso é muito importante, queridos. É muito, mas muito importante que nós tenhamos esse entendimento. Algumas pessoas, ao longo de suas vidas, enriqueceram a muitos. Uma história incrível que impactou o mundo, e especialmente a Índia, é a história de Gandhi. Como este homem, que não era cristão,
dentro da nossa visão do que é ser cristão. E como ele, com uma vida extremamente baseada em princípios de santidade e de relacionamento com Deus, decidiu, sem pegar em uma arma, fazer uma revolução na nação dele. E como fez isso de uma forma impressionante. Ele enriqueceu a Índia, porque decidiu viver princípios que ele entendia que agradava a Deus. E quando alguns cristãos meia boca foi falar de Jesus para ele, ele falou: cara, o teu Jesus, o Jesus que você fala eu conheço, mas tua história não bate com o que ele ensinou. Será que o teu estilo de vida bate com o que Jesus ensinou? O modelo de vida que nós precisamos viver, queridos? Nós temos que fazer essa pergunta para nós mesmos. É interessante que a história desse paralítico até hoje está enriquecendo a muitas pessoas. E eu quero falar sobre o Jesus que traz riqueza. Mas existe uma riqueza muito maior do que a riqueza material que vem à nossa mente quando nós falamos de riqueza. É a primeira coisa que vem à nossa mente. Mas em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9 diz: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Olha que paradoxo absurdo. Como pode alguém que se tornou pobre enriquecer outros? E isso é tremendo, queridos. Se você lembrar do avivamento do Conde de Zinzendorf, não sei se eu pronunciei certo, é uma história lindíssima. Um homem que decidiu investir a sua riqueza para enviar missionários. E eles conseguiram enviar missionários para todo mundo conhecido da época. Todo mundo conhecido da época. Ele colocou todo o dinheiro, todo o recurso dele, porque ele acreditava que se o reino de Deus fosse implantado, muitas vidas seriam enriquecidas. E ele abre mão da fortuna para enriquecer a muitos. Ao longo da história da igreja nós vemos muitas, mas muitas histórias assim. Histórias tremendas, queridos. E o próprio Jesus é nosso exemplo. Agora, para você levar essa riqueza para alguém, você precisa se esvaziar de você. A lei do esvaziamento. A lei do esvaziamento diz que quanto menos eu tenho de mim, mais eu posso ter de Deus, mais eu posso ter de Jesus. E se eu e você não aprender a lei do esvaziamento, nós não apresentamos Cristo. Muitas vezes até na intenção de apresentar Cristo eu tenho que falar de mim, do quanto eu sou bom, do quanto Deus fez na minha vida. Entende? Eu preciso falar muito de mim. E na verdade nós precisamos falar muito de Jesus. Ele tem que ser exaltado. Ele tem que ser engrandecido. Queridos, eu quero tratar algumas formas que nós podemos ser extremamente ricos. E para impactarmos as nossas células, ou nossos colegas, nossos vizinhos, nossos parentes, nós temos que ser restaurados na nossa visão de saúde, de relacionamento com Jesus. Nós temos que nos apaixonar de novo. Nós temos que nos alegrar de novo. Eu já vinha sendo inquietado pelo Espírito Santo em relação a isso. Mas no sábado, no momento que eu mais estava triste, uma angústia de morte se apoderando de mim, chega uma mensagem, eu vou ler, o camarada fala: você lembra de mim? Aí eu olhei a foto, falei: não lembro. Falei: meu irmão, não lembro. Falou: hoje eu sou obreiro na igreja, você que me apresentou Cristo. Eu falei: ah é? Aonde foi? Ele falou: eu trabalhei na reforma da igreja em Cornélio. E você contou como você conheceu Jesus. E o que Jesus tinha feito na tua vida, eu não te falei. Mas naquele dia eu cheguei em casa e eu fiz uma oração entregando minha vida para Jesus. E Jesus entrou na minha vida e começou a mudar a minha vida. E logo depois você mudou de Cornélio. E eu nunca mais falei com você. Lembra do Marcelo? Eu falei: Marcelo, não lembro.
Marcelo, um moreninho. Eu falei, é moreno ou é negro? Porque quando fala de moreno, não, é um negro. Ele era dependente de drogas, um negócio assim, você internou. Ele falou, lembro. Eu falei, o Marcelo hoje é pastor. Ele também conheceu Jesus no mesmo dia. No outro dia a gente combinou, eu falei, rapaz, ontem eu orei entregando minha vida para Jesus, eu quero ter essa experiência. O cara falou, eu também orei ontem, entregando. E eles não me falaram, não me contaram. E Jesus me traz isso, cara, num momento que eu precisava demais. E enquanto eu estava falando, Deus, eu não tenho mais aquela paixão, eu não falo mais com aquele fogo de Jesus para as pessoas. Senhor, por quê? O Senhor me fez lembrar que eu já fiz isso. Nós temos que fazer de novo. Nós temos que fazer de novo, queridos. Contar nosso testemunho com paixão, com alegria, com vida. É muito importante. Muito importante que nossos cultos, nossas células, comecem a ter testemunhos de pessoas entregando a vida para Jesus, mudando de vida. É muito importante. Item 1, Ele nos enriqueceu com esperança. Eu vou ler alguns textos. 1 Timóteo 1. Eu acho que vocês podiam me ajudar lendo, né? Lendo grandão. Porque para mim ficar procurando aqui vai demorar um cadinho. Não deu tempo de colocar, mas eu vou ler esse, depois eu vou citar os textos. Vocês vão me ajudando. Fica em pé, lê bem grandão. 1 Timóteo 1:1. Próximo texto para o Silvio. Efésios 2:12. Mas presta atenção e não se perde procurando outro texto. Timóteo 1:1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Ele nos deu esperança. Queridos, eu acho que se você, assim como eu, antes de conhecer Jesus, estava terrivelmente perdido, você consegue o que é receber esperança de Jesus. Esperança fala de certeza de amanhã. Esperança fala de certeza de vitória. Esperança fala de certeza de sair de uma situação transitória e sabendo que com Jesus você vai vencer. Mas quantos crentes dentro da igreja hoje sem esperança, duvidando da salvação, duvidando de um casamento fracassado que pode ser mudado, duvidando de uma cura que pode acontecer, duvidando de um milagre, precisando, mas ao mesmo tempo não tendo a certeza de que o quadro vai mudar. O que diz Silvio? Efésios 2:12. 2:12. Olha o que Paulo está falando para essa igreja. Naquele tempo, vocês estavam sem esperança. Mas se você ler toda a carta, ele vai dizer, mas ele deu esperança, ele deu direcionamento. Queridos, nós temos hoje no mundo muitas pessoas desesperançadas. Pessoas que estão aprisionadas, entregue aos vícios, entregue ao medo, entregue à aflição, entregue ao desespero, entregue à depressão, a doenças, entregue à escassez financeira, entregue a limites terríveis, queridos. O mundo está cheio de pessoas assim. Mas aí nós temos um Cristo que nós podemos apresentar, é um Cristo que manda embora a aflição, um Cristo que traz paz, que traz segurança, traz certeza de amanhã, traz alegria, traz cura, traz libertação. Queridos, isso precisa estar vivo dentro de nós. Muito vivo dentro de nós. Nosso Jesus tem a solução para o que as pessoas precisam. Isso é tremendo, queridos. Eu não consegui pregar domingo de manhã. Graças a Deus o Alexandre nos socorreu. Estava muito mal. E passei o dia numa guerra incrível.
cheguei a pegar o celular, vou ligar para o Alexandre pegar à noite de novo. O pessoal disse que ele não fez vergonha, ele vai pregar de novo. Mas aí, eu peguei, brincadeira, Alexandre. Aí eu peguei o celular, não liguei, comecei a falar com Deus, pensei em chamar uma outra pessoa. Mas Deus tinha falado comigo de manhã, de uma palavra que era para eu entregar. E eu falei, Senhor, eu não estou bem. Eu não posso subir no púlpito estando triste, não estando bem. Mas, queridos, à tarde aquela palavra começou a me inflamar. E mesmo eu nessa guerra, aí me veio no coração, não, vamos fazer o seguinte, não vou chamar ninguém para pregar. Na hora eu não consegui, a gente aumenta o louvor, né? Faz uma palavra de ceia um pouquinho mais demorada e tá tudo certo. Pensei assim. Mas sabe, queridos, Deus tinha falado comigo que aquela palavra ia levar pessoas a se reconciliar com o Senhor e pessoas iam aceitar Jesus. E mesmo eu esquecendo de fazer o apelo durante a palavra, aí eu lembrei no final, quem estava à noite viu, né, que eu falei, olha, se alguém se reconciliou com Jesus, alguém entregou a vida com Jesus, fala comigo. Final do culto as pessoas vieram falar comigo. Isso é tremendo. Aí na segunda noite nós já fomos visitar um casal. Eles estão aqui ou não? Eu convidei para vir. Não estão. Ele voltou para Jesus e ela entregou a vida para Jesus. Estavam separados, fazia 10 meses. E daí durante o dia, olha que tremendo, um bom testemunho, queridos. Aí durante o dia, quando eles conversaram sobre a possibilidade de voltar, depois de 10 meses separados, veio no coração dele o desejo de ir para a igreja. E ligou para ela e falou, vamos para a igreja? Ele tinha se convertido na Bola de Neve. A mãe dele falou assim, o que você vai fazer naquela igreja? Vocês já saíram de lá, não se deu bem lá, vocês tinham que procurar outra igreja. Na hora ele lembrou do Ângelo. Falou, nós vamos na Cristianismo. Há um tempo atrás, que há uns 10 anos atrás, eles conheceram, gostaram da igreja, lembrou que trabalha com o Ângelo, e o Ângelo já falou da igreja, nós vamos na Cristianismo. E aí falou com o Ângelo antes de vir, né, Ângelo? Acho que ele chegou a ligar para você, falando que viria. E vieram. E ele falou, pastor, alguém contou nossa vida para você. Falou, choramos o tempo todo, e nós decidimos que para voltar, nós temos que voltar tendo Deus como alicerce do nosso casamento. Não, ele está num processo de conversão linda. Vai se converter esse menino. Queridos, brincadeira, não é verdade, ele é um bom testemunho. Glória a Deus. Fala para a mãe dele, ela fica toda orgulhosa. Quando eu falo com ela, ele fala que o Ângelo é um bom menino. Eu falei, meu filho. Queridos, vamos lá. É muito importante você se encher de esperança. É muito importante, queridos. É muito importante. Jesus é a esperança para aquele que não tem nenhuma esperança. Jesus é a esperança. E infelizmente, queridos, nossas igrejas estão cheias de pessoas vivendo uma certa religiosidade, mais com medo do inferno do que propriamente pela alegria de servir ao Senhor, porque está cheio de esperança, cheio de vida, cheio de certeza de vitória. Pode ter certeza. Segundo item, Ele nos enriqueceu com um novo estilo de vida. A nossa situação sem Cristo, queridos, como que era? Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Essa é a situação de todo mundo sem Cristo. Romanos 6:23 diz, o salário do pecado é a morte. Ou seja, o destino de uma pessoa sem Deus é uma morte completamente separada de Deus. E todos os dias, perto de nós, está morrendo pessoas sem Deus. Queridos, nós temos que nos apaixonar de novo. Nós precisamos falar, Senhor, me cura. Eu quero ser liberto da religiosidade. Eu mandei um vídeo, não sei quem viu o vídeo, a Ruth falou dele. Aí alguns se interessaram, me pediram o endereço. De uma live que o pastor Domingos fez com o chileno Vergara. Ele fala de um relacionamento com Deus, queridos, que deixa a gente com vergonha.
E aí nós que achamos que o crente meia boca é o domingueiro, não é? O Felipe pensava assim, crente meia boca é aquele que só vem nos domingos. Queridos, não! Crente meia boca é todo aquele que, apesar de estar em todas as reuniões, está vivendo uma vida religiosa, sem expressar a alegria que é conhecer Jesus, sem falar para as pessoas da esperança que Jesus pode representar. Nós, dentro da igreja, participando de tudo, podemos estar num mover religioso horrível, porque não temos impactado ninguém. Não temos testemunhado de Jesus para ninguém. Ele nos enriqueceu com um novo estilo de vida. Queridos, Ele veio para nos dar vida. João 10:10. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham uma vida plena. Uma vida de alegria completa. Queridos, Ele veio para nos dar esperança. Eu e você precisamos viver essa vida, conhecer essa vida, nos alimentar dessa vida. Terceiro aspecto desse segundo item, que Ele nos enriqueceu com o estilo de vida. Ele gerou em nós um novo estilo de viver. 2 Coríntios 5,17 diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, ficaram para trás. Alguém acha para nós Ezequiel 36, o versículo 24 e o 27? E eu já vou achar o próximo, que são muitos versículos, e eu estou aqui pertinho, eu já estou ligado nele. Ezequiel 36, o versículo 24 e o versículo 27. Eu vou ler primeiro Efésios 4, a partir do versículo 20. Diz assim, mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojais do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Por isso deixai a mentira, e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Toda a amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Ele nos gerou para um novo estilo de vida. Se você não está vivendo um novo estilo de vida, algo está errado. O trabalho da regeneração não foi completo. Você precisa de uma ação sobrenatural de Deus. Quem vai ler Ezequiel para nós? 36, versículo 24 e 27. Alguém já acha João 7,38, outro acha João 4,14. O 27. Ele nos gerou para um novo estilo de vida. Está dizendo, Ele tira o nosso coração endurecido, amargurado, triste,
melancólico, Ele tira e dá outro coração. E Ele enche de esperança. Queridos, a vida com Jesus e o que Ele pode proporcionar precisa estar muito latente em nós, muito vivo em nós, muito claro para nós. Ele nos gerou para um novo estilo de vida. O que diz João 7:38? Quem vai ler? Do seu interior flui rios de água viva. O que está sendo gerado da tua vida, o que está sendo derramado da tua vida, esposa, para o teu esposo. O que está sendo derramado da tua vida, esposo, para a tua esposa. O que está sendo derramado da sua vida, pai, mãe, para os teus filhos. O que está sendo derramado da tua vida para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho. O que está sendo derramado da sua vida, filho, para os teus pais. Se Ele nos gerou para um novo estilo de vida, cadê esse estilo de vida novo? Entende isso, queridos? A religião nos distancia dessa simplicidade e dessa verdade. Eu tenho desejado ardentemente ser liberto da religiosidade. E você precisa desejar, queridos. Precisa ser muito vivo nosso relacionamento com Cristo, de manhã, tarde e noite. É necessário isso, queridos. O que diz João 4,14? Tem dentro de você uma fonte a jorrar. O Cristo que habita em você quer contaminar quem está próximo de você. E eu e você precisamos desejar ardentemente o novo estilo de vida, queridos. É fundamental. Eu vou ler Isaías 58:11. Alguém acha para nós Ezequiel? Vixe, isso aqui está errado. Jesus. Pode ser que esteja certo. Vamos ver. Alguém acha Ezequiel 3, versículo 5. Eu vou ler Isaías 58, versículo 11. Diz assim: e o Senhor te guiará continuamente. Nos lugares secos fartará a tua alma. E fortalecerá os teus ossos. E serás como um jardim bem regado. E como um manancial cujas águas nunca faltam. Fala para a pessoa do teu lado, a Bíblia está falando de você. Queridos, que promessa linda do agir de Deus nas nossas vidas. Eu quero ler de novo. E o Senhor te guiará continuamente. Não, vamos ler na primeira pessoa. Repete comigo. E o Senhor me guiará continuamente. E me levará. Perdão, queridos. E mudará os lugares secos. Se tornarão fartura. Ele fortalecerá os meus ossos, e eu serei como um jardim bem regado, como um manancial, cujas águas nunca faltam. Já pensou, queridos? Isso é verdade para mim e para você. E espiritualmente isso é uma verdade já conquistada por Jesus. Eu preciso trazer à existência. Como? Clamando por libertação de qualquer religiosidade que me atingiu. Clamando desesperadamente por libertação. Alguém achou Ezequiel? Eu estou aqui, eu vou ler. Vamos ver se é isso mesmo. Diz assim, Ezequiel 3, versículo 5. Não tem nada a ver. Eu devo ter digitado errado. Perdão, gente, perdão. Eu devo ter digitado errado. Achei que podia ser... Não sei que confusão que eu fiz nesse texto. Mas eu vou verificar e passo para vocês. Mas é um texto que fala de vida transbordante. Todos nós temos uma vida transbordante. E todos nós estamos transbordando. A questão é, o que está transbordando? Todo ser humano é uma vida transbordante. Deus nos fez assim. A questão é, o que está transbordando? Você precisa transbordar o Cristo que habita em você. Isso é muito importante. E o último item,
item 3, Ele nos enriqueceu com a sua salvação. É o terceiro. Não pode ser 4 para você. É o terceiro item na minha colocação. Ele nos enriqueceu com a sua salvação. Primeiro aspecto. Nós estávamos perdidos sem Cristo. E aqui salvação, queridos, não é só a salvação eterna, mas é todo tipo de interferência do céu para nos salvar de uma situação do dia a dia qualquer. Quantas pessoas estavam na lista para ser demitido e de repente o patrão fala, cara, não sei, mas sei lá, senti vontade de tirar você da lista, mas eu vou ter que mandar uma pá de gente embora. Uma vez eu estou lembrando, o gerente falou assim para mim, Satiro, você é muito bocudo. Sempre fui bocudo. Eu falei, você é muito bocudo, Satiro. Então, eu tinha que liberar um número de funcionários da agência e eu te coloquei na lista. Mas você é muito bom funcionário, cara. E na hora que eu estava, para mandar os nomes que eu ia sugerir transferência, não sei, cara. Me veio e falou, não manda o Satiro, não. E eu não queria sair de Cornélio, eu estava em Cornélio na época, eu não queria sair de Cornélio. E eu não tive dúvida que aquilo foi propósito de Deus. Então, o nos livrar, querido, nos salvar, é de N situações. É no trânsito, é de um acidente, é de um assalto. Quantas situações Ele nos salva? Quantas vezes você atrasou numa viagem e de repente, quando você vai no caminho, encontra um baita de um acidente, né? Que aconteceu um pouco antes de você chegar naquele lugar. Quantas situações Ele nos livra, né? Ele nos enriqueceu com a sua salvação. Mas João 3:36, vamos ler? João, cadê meu João? Às vezes o João é muito sei lá. João 3:36 diz, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3:36. Perdidos sem Cristo, mas quem recebeu Cristo tem uma segurança eterna. Recebeu salvação, porque recebeu Jesus. Efésios 2:8 e 9, quem vai ler? Alguém acha Hebreus 2:3? Alguém acha Lucas 23:43? Um outro acha Hebreus 5:9. Efésios 2:8 e 9. Hebreus 2:3. Lucas 23:43 e Hebreus 5:9. Primeiro texto, Efésios 2:8 e 9. Quem vai ler? Olha que incrível, queridos. É uma salvação grandiosa, aonde o homem não entra com absolutamente nada das suas qualificações, do seu potencial, da sua capacidade, absolutamente nada. É uma salvação grandiosa e extremamente oferecida gratuitamente por Deus. Mas ela também é uma grande salvação. Hebreus 2:3, quem vai ler? Ou quem achou Lucas 23:4-3? Ou quem achou Hebreus 5:9? Pelo amor de Deus, alguém lê alguma coisa? Como escaparemos nós se negligenciar tão grande salvação? A salvação oferecida por Jesus para nós é algo muito, muito grande, muito especial. Lucas 23:4-3. Ela é uma salvação imediata. O ladrão da cruz imediatamente falou, Jesus, lembra de mim quando entrar no paraíso? Eu falei, é nós, hoje mesmo, vamos estar juntos. Imediato. Imediata. É uma salvação imediata. Você recebe Jesus, Ele já move o teu coração.
ele já age imediatamente, porque algo captou sua atenção e você parou para receber tão grande salvação, uma salvação imediata. Hebreus 5:9 diz o quê? Salvação eterna. Ele não salva agora, não é nesse momento apenas, é uma salvação eterna, queridos. Como Jesus pode fazer de você um grande milionário? Queridos, essa é a maior riqueza que o ser humano pode receber. A salvação em Jesus Cristo, que é uma salvação eterna, é uma salvação agora, mas é uma salvação de tantas situações que Ele pode salvar. Eu já compartilhei aqui, mas eu estou lembrando, eu vou compartilhar testemunho do pastor Rude, quando ele estava fazendo seminário em Belo Horizonte, estava no ponto para pegar o ônibus, vida de seminarista que a igreja enviou, mas não conseguia mandar muita ajuda, faz um biquinho para ir se mantendo. Então imagina, chega um cara, arranca uma faca, fala, passa o celular. Ele falou, está repreendido em nome de Jesus, estou cheio de demônio mesmo, me passa o celular. Está repreendido em nome de Jesus e eu não vou te dar meu celular. Passa o celular, está repreendido, a faca caiu. O cara fez assim quando a faca caiu. Ele falou, eu não te falei que eu não ia te passar o celular? Porque Jesus é minha proteção. Começou a falar de Jesus pro cara. O cara começou a chorar. Sou desviado da Assembleia de Deus. O cara começou a chorar. Falou de Jesus pro cara. O cara se reconciliou com Jesus. Eu quero ir com você na tua casa para falar com a tua família desse Jesus. Foi para a favela, foi pro morro com o cara. Cara, que incrível. Porque Jesus livra hoje em qualquer situação. Ele está vivo, queridos. Ele está vivo. E concluindo, Ele é salvação para todo aquele que confessa que precisa dEle. João 3,16. Ele é salvação. Vai lá, Udo. Tal maneira. Único filho. Todos. Uau! Deus te amou de uma maneira tão tremenda que Ele quer te dar vida e vida eterna. Eu e você precisamos falar mais de Jesus para as pessoas. Nós precisamos compartilhar mais. O Espírito Santo puxou muito a minha orelha com aquele rapaz, dizendo que faz tempo que queria me procurar para agradecer. Falou, você me apresentou Jesus. E eu comecei a falar, meu Deus, que crente sem vergonha que eu virei. Sabe por quê, queridos? Porque tem muitas pessoas próximas de nós, que se nós falarmos de Jesus, elas podem ser impactadas. Elas podem ser impactadas com coisas simples. Eu sempre tive aversão à TV, à rádio. Já tive a oportunidade de fazer programa na TV, acabei dispensando. Rádio, gravar entrevista, sempre fugi disso. Nunca foi minha cara, nunca gostei disso. E há muito tempo pessoas têm me falado, Satiro, começa a gravar um devocional, começa, né? E na verdade o que me chamou a atenção foi por causa das gravações que está acontecendo na igreja, que algumas pessoas estão vendo de diferentes lugares, até fora do Brasil. Eu recebi alguns retornos, e pessoas falando, Satiro, você tinha que estar gravando mais, é importante. E eu nunca dei muita atenção, mas o Senhor falou comigo no meu devocional de segunda-feira passada, acho que quando eu gravei o primeiro, não, quarta ou quinta semana passada. E aí eu resolvi, assim do nada, peguei, gravei, né, rapidinho, para fazer 5, 6 minutos, uma coisa rapidinha, que as pessoas olham o tempo, eu mesmo olho o tempo, é 9 minutos, não consigo parar para ver nada com 9 minutos não. Então eu falei, fazer rapidinho, porque se for como eu não vai ver nada. E aí gravei. E queridos, eu tive alguns retornos bem gratificantes, ex-aluno do seminário, fala, pastor, que tremendo. Acordar, olhar, ter uma cara sua ali, o que o Satiro está fazendo aqui? Né? E aí ver uma mensagem. Queridos, eu tenho desafiado as pessoas a fazerem, começa a gravar. A Sandra tem essa experiência de estar gravando uma palavra, às vezes, ali, a Sandra está ali. Às vezes gravar mesmo um vídeo, às vezes só um áudio,
e pessoas sendo impactadas. Camila teve essa experiência. Comece a gravar. Comece. Grave seu testemunho. Lembra dos testemunhos que eu falei? Eu não tenho dúvida que foi uma direção de Deus lá atrás. Quando Deus começou a me inquietar para uma restauração do nosso relacionamento com Cristo. Precisa ser mais vivo, mais vibrante. Grave o teu testemunho. Mas precisa ser algo rápido. Quem você era antes de conhecer Jesus, em que circunstâncias você conheceu Jesus e o que esse Jesus tem feito na tua vida. É muito importante. Queridos, vamos ficar em pé. Queridos, não há riqueza maior do que a salvação oferecida por Jesus. Não há riqueza maior do que uma vida cheia de esperança que Cristo nos proporciona. Não há riqueza maior do que você ter um estilo de vida que agrada ao Senhor e que impacta as vidas. Não tem riqueza maior do que você ser uma fonte que joga água viva, do que você ser um manancial de água viva que jorra através de você para as pessoas. É muito importante, queridos. Eu tenho alguns alunos que pelo fato de eu compartilhar a minha experiência de conversão em sala, depois conversar com eles, depois da aula, orar com um ou outro, entregando a vida para Jesus, vira e mexe alguém entra em contato comigo. Ah, te achei, professor. Por quê? Simplesmente porque compartilhei como Jesus entrou na minha vida, como Ele mudou minha história. Isso é importante. E aí eu, por necessidade, fui dar aula de sociologia. E aí, em sociologia, eu fiquei impressionado com o campo que você tem para evangelizar. Porque você vai falar de hábitos de um povo, costume de um povo, religiões do povo, né? Como eles se relacionam com a divindade, com o ser superior. Ah, mas em toda situação eu tinha que falar de como Jesus é lindo. E eu falava na aula, né? Um ou outro não gostava, algumas vezes o diretor satírico, o pessoal falou que estava evangelizando em sala. Eu falei, eu evangelizando? Imagina, que coisa absurda. Falaram isso de mim. Não, eu estava falando do cristianismo, né? Porque vira e mexe, o pessoal quer comparações, então você acaba falando. Mas bobagem. Queridos, eu e você precisamos ser impactados por uma libertação de toda a religiosidade que já nos atingiu. Porque nós só vamos ser mais vivos no nosso testemunho se formos libertos. Você pode imaginar como seria o mundo sem Jesus? Você pode imaginar como seria a sua casa sem Jesus? Você pode imaginar como é que seria a sua vida sem Jesus? Queridos, então imagina aqueles que estão perto de nós e que não conhecem esse Jesus. Como está a situação deles? Jesus pode fazer uma diferença incrível. Pergunta para a pessoa do teu lado, você quer ser um milionário? Nem todo mundo perguntou, eu vou repetir. Você quer ser um milionário? Você precisa ser liberto da religiosidade.